Bom, então primeiramente, o que é finalizar um pré-shape? Tá certo? Eu vou explicar para vocês. Bom, finalizar o pré-shape basicamente é o pré-shape que vem da máquina. Ele vem com algumas ondulações, algumas estrias, tá certo? Ele, em virtude da própria sequência de usinagem, então quando você envia o seu arquivo para usinagem, ele é feito numa máquina CNC, ele é usinado e ele vem com pequenas estrias, né? Que eu acredito que dá para ver aí no vídeo, né? São essas pequenas ondulações aqui. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aí para a galera ver. Acho que dá para ver aí, né? São algumas ondulações que tem no bloco. Acho que colocando aqui dá para ver, ó. Né? Então são ondulações que ficam aqui. O objetivo é a gente diminuir essas ondulações. É como se fosse um pico e um vale, certo? Então eu preciso taquear isso aqui, lixar, para desbastar todo o pico e deixar somente o vale, que é onde está a medida da prancha que foi projetada. Aí eu preciso também fazer a virada de borda no fundo. Dependendo da qualidade da usinagem que você está utilizando, essa virada vem melhor ou vem pior. Tem algumas usinagens que ela vem bem reta aqui, sem nada, sem nenhuma ondulação no fundo. E tem algumas máquinas que usinam já com essa virada, né? Então esse pré-shape aqui foi usinado na Texel, aqui em São Paulo, que é feito na máquina PS3000. É uma usinagem com disco, né? Então ela fica com as ondulações bem suaves e já com o ângulo da virada aqui no fundo, que facilita muito, tá certo? Então eu sempre costumo ensinar os alunos, né, a finalizarem o pré-shape numa sequência correta de movimentos. É importante fazer essa sequência? Precisa seguir esse passo a passo? Não necessariamente, você pode inverter a ordem do que eu vou ensinar. No entanto, eu prefiro ensinar nessa sequência de movimentos, porque eu tenho certeza que o aluno fazendo isso ele não vai errar, ele não vai esquecer de nada e vai finalizar o pré-shape adequadamente, tá? Então qual é a sequência que eu faço? Primeira coisa, eu vou sempre ajustar bico e rabeta da prancha. Então normalmente para isso eu uso um Surform, que é essa ferramenta aqui, tá certo? Com ela é como se fosse um ralador de queijo. Se você olhar os meus vídeos aí no YouTube, no Instagram, você vai ver que eu explico um pouco sobre essa ferramenta, tá? Com ela a gente consegue fazer desbaste mais grosso e consegue também desbastar um pouco a longarina. Então com ela, primeiro eu acerto a espessura do bico da prancha e acerto a curva da rabeta da prancha. Eu costumo, na parte de cima da rabeta, eu costumo arredondar ela na longarina, eu faço um arredondamento. Por quê? Isso facilita muito na hora de laminar, vai evitar de formar bolha na hora que eu fizer a virada do tecido. Então é bem importante pegar nessa área aqui e lixar essa parte aqui da rabeta, a parte de cima, para deixar ela mais arredondada. A rabeta aqui na parte do fundo eu não costumo fazer isso, tá? Eu deixo ela mais flat mesmo, mais reta, com uma angulação mais viva, acompanhando a linha de edge da prancha, tá certo? Depois que eu fiz isso, então, eu passo a taquear todo o fundo da prancha e a taquear todo o deck. Eu vou mostrar para vocês como se faz isso com o taco, utilizando um taco manual, e como fazer também com a lixadeira. Qual que é a vantagem de usar a lixadeira? É você fazer um pouco mais rápido. É você ter um pouco mais de velocidade e agilidade na hora de finalizar um pré-shape. Mas quem não tem a habilidade de usar a lixadeira ou porventura tem problemas para utilizar ela, pode simplesmente usar o pad mesmo, o taquinho com a mão de forma manual, que vai dar certo. Tá ok? Bom, depois que eu taquei o fundo e taquei todo o deck da prancha também, né, aí eu passo a fazer a virada de borda no fundo da prancha. Então eu vou pegar aqui no fundo da prancha, vou ensinar para vocês a técnica, qual que é, e eu vou fazer a virada aqui no fundo da prancha, tá ok? Vou pegar e ensinar como que eu finalizo aqui, como que eu arredondo a borda. Depois eu vou taquear ela com um taco mais macio, com uma lixa mais fina, com um taco espumado, para dar o acabamento final. E por último a gente passa o sand screen nas bordas, tá? Essa é a sequência que eu utilizo. Nesse meio do processo, pode ser que a longarina fique meio alta, então você pode passar o taco, né? Você pode passar o taquinho aqui na longarina, a plana de longarina, para tirar qualquer parte mais alta. Tá ok? Então vamos lá, vamos começar aí. Primeira coisa, eu vou acertar a rabeta da prancha, tá? Então aqui, se a gente ver, ela tá bem reta, né? Ela tá aqui bem flat, bem angulado, aqui bem vivo o canto dela. Então o que eu vou fazer? Eu venho com o Surform nesse sentido e arredondo essa parte aqui, ó. Eu venho arredondando aqui para deixar como se fosse um chamfer aqui nessa parte da rabeta, tá?
eu deixo ela bem arredondadinha aqui e depois faço o ajuste final com o taco, tá certo? Depois o bico da prancha. O bico da prancha eu costumo sempre já tirar a espessura dele aqui pelo fundo. Então ele costuma vir da máquina já bem fininho, né? Mas em alguns casos, às vezes o operador da máquina ele pode aumentar essa espessura. Colocar com meia polegada, por exemplo, aqui, para evitar de quebrar durante a usinagem. Então eu acabo afinando um pouquinho aqui nessa fase, caso ele venha grosso. Essa daqui já veio fina, tá? Veio bem fininho já a ponta do bico. Mas eu vou mostrar como faz isso, só para vocês verem. Então basta vir com o surforme aqui, igual no sentido que a gente fez no fundo, né? Passando ele de lado. Você vai afinar aqui essa parte, certo? Caso for necessário, você também pode desbastar por cima. Você pode vir aqui também nessa parte do bico e desbastar aqui por cima para acertar a curva, né? Pronto. Então essa é a primeira etapa, é feita com o surforme. Tá certo? Vamos lá, então agora a gente vai para a segunda etapa, que é taquear a prancha toda. Então primeiro eu vou taquear com o taco manual, tá bom? Lembrando que eu tô trabalhando sem máscara agora aqui, para poder mostrar para vocês o processo e falar, tá certo? Mas vocês trabalhando é importante usar equipamento de segurança, é importante usar máscara, tá certo? Porque vai fazer a diferença. O pó do poliuretano, além de ele pode causar vários danos à sua saúde, ele também pode causar alergia a longo prazo. Então, se ficar trabalhando muito tempo sem máscara, você pode desenvolver rinite, um monte de coisas alérgicas aí, que vai dar problema aí na sua carreira, tá certo? Então, usar uma máscara é fundamental, tá ok? Então, vamos lá. Primeiro eu vou taquear aqui na parte do deck da prancha, tá? Eu vou taquear com esse pad aqui meu, com o pad. Ele não é nem macio e nem duro, tá? Ele é médio. Aqui ele tem uma espuma média, tá certo? E eu estou usando uma lixa aqui, uma lixa importada no fio, tá bom? Medida 100. Ela é 100. Pode ser uma lixa 80, 120 aí nessa fase, tá certo? A passada do taco aqui, no caso do deck da prancha, eu posso fazer no sentido do comprimento da prancha e sempre em movimentos longos. Quanto mais longo for o movimento, mais você vai evitar de deixar o deck todo ondulado. Se você ficar fazendo movimentos curtos, você pode deixar o deck cheio de bump, né? Então o ideal é movimentos longos. Então você vem taqueando, ó. Lembrando, se a sua usinagem for boa, essa fase aqui é muito rápida, tá bom? Vocês viram que eu passei, se você passar com a força certa, é rapidinho você tira essas ondulações. Aí aqui na rabeta, por exemplo, né? Onde eu desbastei aqui, eu posso fazer o ajuste agora aqui da rabeta, né? Então eu passo aqui, essa prancha no caso é uma rabeta round, né? Então eu passo aqui, prolongo o chanfro que eu fiz aqui na rabeta, eu prolongo ele para os lados da rabeta, né? E ela já vai ditando a espessura que vai ficar aqui a minha rabeta, tá certo? Pronto, ó. Já taqueei esse lado todo, agora eu vou para o outro, tá bom? Esse outro lado eu vou fazer com a lixadeira, para vocês verem como funciona. Então essa lixadeira que eu uso, essa é uma lixadeira, eu fiz questão de fazer com ela, por quê? Essa é uma lixadeira que eu falei para os alunos que a gente compra nas casas lá na Florencio de Abreu, aqui em São Paulo, né? É uma lixadeira de marca chinesa, mas pro shape, por exemplo, ela tem uma grande utilidade. Você pode trabalhar com ela, eu paguei acho que cerca de R$150 nela e ela funciona super bem, tá certo? Então você não vai ter dor de cabeça com ela, pelo menos pro shape, ela vai suprir as necessidades, tá certo? Ela tem regulagem de velocidade aqui, lixadeira 7 polegadas e a gente está usando aqui um pad extra macio, ele é bem macio, tá vendo? É bem mole, porque caso eu entorte ele aqui na prancha, ele não vai danificar tanto o poliuretano, tá certo? Então eu posso, mesmo que eu entorte ele um pouquinho, ele absorve o impacto aqui, ele absorve a minha falha, vamos dizer assim, tá certo?
E eu estou usando uma lixa aqui 80 nele, tá bom? Pode ser uma lixa mais fina, caso você não tenha segurança de fazer com uma lixa tão grossa, tá bom? Pode ser uma 120, 150, tá? Então vamos lá. O segredo é controlar a velocidade, não deixar a velocidade muito alta. Você controla a velocidade e vai passando ele, tentando manter sempre a lixadeira equilibrada, sem tombar ela, tá certo? E principalmente tomar cuidado aqui perto do bico, próximo às bordas e perto da rabeta, onde a borda da prancha é mais fina. Então vamos lá. Pronto, com a lixadeira, rapidamente você faz essa etapa, né? Essa aqui é a vantagem da lixadeira, você faz muito rápido. E depois você só passa o taco para tirar alguma ondulaçãozinha, alguma marca que a lixadeira tenha deixado. Mas é uma passada bem rápida mesmo, tá? E faz o ajuste aqui da rabeta. Agora vamos para o fundo da prancha. Bom, o fundo da prancha, tá certo? Ele é um pouco mais complexo. Por quê? O fundo da prancha, normalmente ele tem concave, tá certo? Se eu for taquear com o taco nesse sentido, igual eu fiz o deck, no sentido do comprimento da prancha, muito provável, por o taco ser um pouco mais duro, que eu acabe pegando mais próximo da longarina e mais próximo da borda, danificando o concave ou double concave da prancha. Então o ideal é fazer movimentos em L aqui nessa parte. Ou seja, você vem com o taco nesse sentido do comprimento e faz ele em L, como se você fizesse um movimento assim, fazendo a metade de um U, vamos dizer assim. Aqui perto do bico, normalmente como a prancha é flat, você pode fazer movimento no sentido do comprimento. Então rapidamente, fazendo a força certa, você desbasta e tira as marcas bem rapidinho, ok? Agora a gente vai fazer o outro lado, eu vou fazer com a lixadeira, para vocês verem também como funciona. Para fazer o fundo com a lixadeira, tem que ter um pouquinho mais de habilidade, porque como ele é o concave, né, no sentido contrário, você tende a acabar tendo dificuldade para passar e controlar a lixadeira, ela tende a travar mais. Então o ideal é que você deixe um espaço, assim, uma margem de segurança na hora que você está controlando a lixadeira, segure um pouco o peso dela, não deixe ela 100% apoiada, porque ela pode acabar tombando e danificando mesmo com o pad macio, tá? E outra coisa também que às vezes é legal fazer é você colocar um peso para controlar o bloco, para ele não ficar mexendo, né? Então, por exemplo, eu coloco a plana, você pode fazer um peso de resina e colocar para ele segurar e a prancha ficar presa no cavalete. Tá certo? Então é bem rapidinho, você passa a plana aqui, bem rapidamente você finaliza com a lixadeira, tá certo? Então, de novo, se você quiser dar uma taqueada para tirar alguma marca, alguma coisa, né, alguma marca que a lixadeira deixou, você pode passar. Dá mais uma passadinha de leve. Pronto, já tirou. Até aqui a gente já tirou as estrias do bloco, então ele já está limpinho. Né? Já tirei as ondulações que a máquina deixou. Caso queira, antes de fazer a virada de borda, você pode passar uma plana de longarina, né? Então eu tenho duas planas que eu uso aqui.
essa plana Ratinho, tá? Da Cobalt. Eu gosto muito dela, ela trabalha super bem para áreas longas, áreas compridas. E tem essa plana também, que a gente chama de plana japonesa, né? Ou plana borboleta, para fazer na parte de curva. Então, por exemplo, no bico da prancha, eu costumo usar ela, tá? Então eu venho com ela aqui e passo aqui na curva, é mais fácil trabalhar com ela, ó. Rapidinho você desbasta. E também no fundo da prancha. Aqui no bico eu costumo usar ela também, tá? Pronto, então tiramos a longarina. Normalmente no fundo costuma ficar mais alta mesmo. Então é importante passar, deixar a longarina bem no nível do bloco, tá certo? Aí a gente bate um ar. E vamos fazer a virada de borda, tá? A virada de borda, eu costumo ensinar uma técnica para os alunos que eu chamo de técnica dos degraus, ou técnicas do chanfro, né? Como seria isso? Toda vez que eu tenho uma quina viva no shape, quando eu passo o taco nela, eu acabo fazendo um chanfro. Eu tiro essa quina viva e ela acaba virando outras duas quinas, uma mais acima e uma mais abaixo. Então, que técnica que eu ensino? Você faz um chanfro, normalmente a 45 graus na borda, e depois você vem suavizando a quina de baixo e você usa a quina de cima como uma referência para um novo chanfro. Ou seja, onde você vai desbastar essa quina e ela vai virar duas. Conforme você vai repetindo esse processo, você vai dando arredondamento, você vai dando formato na borda. É óbvio que uma prancha mais grossa, ou quando ela estiver mais reta, não tiver ângulo, você vai ter que fazer mais chanfros. Ou, por exemplo, se for uma borda de um stand-up, de um longboard, pranchas muito espessas, quanto mais grossa for, mais chanfros tem que fazer. Uma pranchinha assim fininha, de alta performance, normalmente um chanfro já basta. Você faz um chanfro, suaviza a linha de baixo e faz suaviza a linha de cima do chanfro. Eu vou mostrar aqui para vocês. E um cuidado bem importante que eu vejo que muito shaper erra, né? Ou, por exemplo, às vezes o shaper é famoso e ele terceiriza o processo dele, ele passa para um back shaper fazer, e se ele não ficar em cima, às vezes isso pode vir errado. É a parte da transição da borda, no meio da prancha, para o edge. Se você deixar essa transição muito brusca, ou seja, a virada de borda aqui, ela vinha arredondada e de repente ficar quinada na parte do edge, se essa transição for brusca, tem grande chance da sua prancha ficar dando de borda, né? Conforme você está surfando, ela não vai ter aquela suavidade, ela não vai ter aquela conexão, aquela fluidez dos movimentos durante quando a prancha quando o surfista está manobrando na onda, está rabiscando a parede da onda. Então essa parte ser suave, essa transição é bem importante, tá? E toda a borda tem um certo ângulo aqui também, então você precisa acompanhar o ângulo do edge e fazer ela virar a borda aqui conforme o seu projeto, conforme que for desenhado no computador. A grande maioria das pranchas costuma, a borda vem aqui box ou semi-box e ela vai virando faca aqui na linha de edge, vai ficando mais forte, normalmente no 24 polegadas. Normalmente é entre 30 e 24 polegadas, tá? Quando você quer que a prancha tenha mais projeção, tenha mais performance, jogue mais água na manobra, você pode adiantar um pouco a linha de edge, mas no máximo até 30 polegadas, tá? Mas o padrão assim que todo mundo usa costuma ser 24. Então você pode fazer a marcação, né, do 24 para você ter referência aí. Então a gente pega a treina aqui, estica aqui, marca 24 polegadas, seria 2 pés, né? Que aí eu tenho a referência onde a minha borda tem que vir arredondada e ficar um pouco mais acentuada aqui, tá certo? Então vamos lá. Como que eu vou fazer então? Eu vou pegar o taco agora, eu vou apoiar exatamente aqui a partir dessa linha que eu fiz a marcação, 24 polegadas,
eu coloco o taco aqui, apoio nessa linha e venho fazendo um chanfro até o bico, tá? Tem muito shaper que gosta de usar plano. Para finalizar pré-shape eu não aconselho, tá? Mas na hora de fazer um shape à mão, fazer 100% manual, aí ela é bem útil, tá? Então aqui, ó, você vai colocar o taco aqui, tá certo? E vem fazendo um chanfro até o bico da prancha. Quando chega aqui perto do bico, eu tenho que diminuir a força. Por quê? Porque o bico é mais fino. Então se eu for fazendo a mesma força que eu estou fazendo o chanfro aqui, lá no bico eu vou fazer um chanfro muito profundo, muito largo. E como o bico não tem margem, eu vou danificar a virada de borda. Então perto do bico eu tenho que diminuir a força. Então eu coloco aqui o taco e venho fazendo. Sempre movimentos longos, né? É aquela mesma teoria, quanto mais longo for o movimento, menos ondulação você coloca na borda, tá? Então sempre movimentos longos, tá certo? Ó. Então o que era uma quina, que estava aqui, né? Igual tá desse lado, tá na linha de edge, ela virou duas, ela virou uma embaixo e uma em cima, né? Então passei o taco, fiz virar em duas. O que eu faço agora? Eu vou suavizar essa linha aqui, esse chanfro que ficou embaixo, passando o taco bem suave, desde aqui do meio da borda até o bico. E depois eu vou começar a colocar o taco aqui na linha de edge, mas sem arredondar ela. Eu vou taqueando essa parte e empurrando a linha de edge um pouco para dentro. Por quê? Porque a linha de edge ela tem que casar com essa linha da borda que ficou aqui mais para cima. Por quê? Porque aí eu vou fazendo com que essa transição fique suave até a linha de edge. E isso é muito importante, anotem aí. Isso é muito importante no shape. A transição da borda ser suave para a linha de edge, ou seja, ela vai virando de box, semi-box para faca, tá certo? Então eu venho suavizando essa parte aqui embaixo. E agora eu faço com que a linha de edge vai casando com esse chanfro aqui em cima. Então o que eu fiz? Eu suavizei essa linha de baixo e fiz com que a linha de edge começasse a entrar junto com a linha de cima aqui da borda, tá? Isso é muito importante, tá ok? Tem que fazer dessa forma porque senão a prancha vai ficar ruim, não vai funcionar. Isso é muito importante, tá? Lembrando também que nessa fase eu estou taqueando com um taco que não é macio, então ele não está arredondando a borda. Eu estou dando a angulação da virada. O que vai fazer com que a borda fique redonda é o sand screen, que eu vou passar no final, onde eu vou tirar esses pequenos degraus que ficaram. Um erro bem comum também é querer deixar bem redondinha a borda com taco. E você não vai fazer isso, você não vai conseguir. Quem vai arredondar a borda é o sand screen, tá ok? Bom, chegou nesse ponto então agora, com a marcação do 24 polegadas, eu coloco o taco um pouco à frente, cerca aí de uns 4 ou 5 dedos para frente, tá certo? E eu vou apagar esse chanfro que está em cima, essa linha. Então eu coloco o taco aqui e venho apagando de forma bem suave. Tá certo? Então apaguei, ele já deu ao arredondamento. Ó, percebe que ele está ainda com alguns chanfros aqui, porque eu estou fazendo com o taco. E quem vai tirar isso tudo vai ser o sand screen, tá? E agora também aproveito e faço com que essa linha de edge case aqui com a nova passada de taco que eu dei. Tá certo? Então vamos repetir o processo do outro lado agora. Então vou lá, coloco aqui, apoio meu taco no 24, que eu fiz a marcação, vou fazer um chanfro até o bico. Bom, então que era uma linha só, viraram duas, certo? A linha de cima e a linha de baixo. Suavizo a linha de baixo. E vou fazer com que a linha do edge agora, certo? Ela case com a linha que ficou de cima do chanfro aqui, ó. Então eu vou empurrando a linha de edge para cima. De novo, essa transição é muito importante para uma boa prancha, tá certo? Não esqueçam disso.
Beleza, agora coloco o taco um pouco à frente, né, cerca de 4 dedos, e vou suavizar a linha que ficou em cima, a linha que ficou demarcada em cima depois que eu fiz o primeiro chanfre. Com a mão bem suave, movimentos longos, tá certo? E faço o acerto da linha de edge de novo. Pronto. Nessa fase aqui, tá certo? Se você tiver dúvida se você está fazendo um lado igual ao outro, se a borda está ficando certinha, o que você pode fazer? Lá no software Shape 3D você tem como pegar a medida desse ponto que fica aqui, que é o ponto que a gente chama de edge lá no software, e medir a distância dele até a longarina. E aí você pode pegar a sua régua ou o seu esquadro e fazer marcações aqui, né? Você pode fazer um ponto nos pontos de controle da prancha, então você põe no ponto 1 da rabeta, no ponto 2 da rabeta, marca a distância que está até o ponto edge, na borda toda, você sabe se você fez a virada bem similar ao seu projeto, tá ok? E consequentemente assim você controla o ângulo também. Bom, feito isso, já terminei a virada, agora eu vou taquear a prancha todinha para dar o acabamento e por último o sand screen. Aí agora nessa fase você tem duas opções. Você pode usar esse taco que a gente chama de taco casca de ovo, tá certo? Para passar assim na prancha toda. Ou, caso você não tenha ele, você pode usar um taco macio, tá certo? Até esse taco que a gente compra, desempenadeira mesmo, com espuma, com uma lixa um pouco mais fina, 180, você pode taquear ela todinha com ele. Vai dar o mesmo resultado. E aí a gente vai para a fase final agora, que é o sand screen nas bordas, tá certo? O sand screen ele tem várias gramaturas, né? Eu costumo utilizar um pouco mais fino, tá bom? Costumo utilizar um pouco mais fino para pranchas EPS e um pouco mais grosso para prancha PU, tá certo? Aí muita gente me pergunta, mas ela fica com umas estrias aqui no bloco, isso é normal? Isso é normal e é importante ficar, porque essas estrias aqui que ficam na borda são elas que ajudam a laminação a ancorar no bloco. Então quando está bem lisinho é mais difícil a laminação ancorar no shape. Quando você deixa essas estrias, ela vai fazer com que a resina poliéster ancore com o tecido, com a fibra muito melhor no shape. Tá bom? Então vamos lá. Qual que é o segredo para passar isso aqui? Basicamente você tem que arredondar a borda toda. Você tem que passar ela com movimentos longos, né? Acertando, regulando a força, para que a borda fique todinha arredondada, sem nenhum chanfro, sem nenhuma parte quinada. E tomar cuidado aqui no edge, para que você não danifique a linha de edge, né? Você não tire essa quina na parte da rabeta. Então vamos lá. Normalmente eu divido em duas fases, tá? Eu passo primeiro lá no meio, na primeira fase, vou tirando essa quina aqui no meio e depois passo ela na parte de cima, focada do centro de borda para o deck. E por último eu passo ela do centro de borda para o fundo da prancha, para alinhar essa parte aqui. Então vamos lá, primeiro no meio.
Agora eu faço para a parte do meio do deck da prancha. Lembrando, tá, que nessa parte aqui da rabeta, tá, tem shaper que gosta de deixar mais quadrado, tá bom? Tem shaper que gosta de deixar mais arredondado. Existe regra para isso? Não existe uma regra específica, vai de acordo com o olho de cada shaper, é a individualidade de cada um. No entanto, qual regra que eu uso, tá? Quando a rabeta é estreita, tá, e muito fina, eu costumo deixar aqui um pouco mais quadrado, para evitar que a água suba para o deck com facilidade, para evitar que a prancha dê de borda, né, e faz com que ela tenha um pouco mais de projeção. Quando a prancha é muito larga já, né, ou a rabeta é muito grossa, aí eu deixo mais arredondado, para fazer com que ela entre na água mais fácil e dê um pouco mais de segurança na hora de fazer curva. Essa é a regra que eu utilizo, tá bom? Então nesse caso, como a prancha de performance ela é fina e estreita, eu deixo um pouquinho mais quadrado aqui essa área. Agora a gente faz a parte do fundo da virada. Tomando cuidado para não danificar a linha de edge, né? Quando chega nesse ponto, você tem que levantar essa mão, porque senão você danifica a linha de edge, você corre o risco de arredondar e tirar, e é uma parte importante da prancha. Agora eu vou fazer a outra virada, mesmo procedimento, mesma coisa, tá certo? Agora eu faço a parte do fundo. É isso aí. Chegou nesse ponto aqui, já está praticamente finalizado e acabado o pré-shape, tá certo? Você pode fazer algumas conferências, alguns detalhezinhos que são importantes, tipo na ponta do bico, na rabeta, você olhar a rabeta, olhar o bico, ver se ela está igual, né? É bem comum, eu vejo os shapers às vezes deixarem, por exemplo, um lado do bico maior que o outro, então é bem importante dar essa checada agora, ver se tem um lado maior que o outro, dar um ajustezinho fino, né? Eu gosto muito do que a gente chama de safety nose, que ele fica um pouco mais quadrado, tá bom?
sempre checa se um lado maior que o outro. Perfeito. A rabeta também é bem importante checar, né? Se ela está certinha. E pronto. Basta bater um ar agora e praticamente já está finalizado. Bom, esse é o processo aí de finalização de pré-shape. Daqui em diante, né? Aí vai para a marcação de quilhas. Marcação de quilhas, assina o shape e já pode ir para as próximas fases, seja pintura, instalação de copinho, laminação, enfim, daqui já vai embora, tá?